Irmãos, que bênção e parabéns à igreja por todos esses corais, por todos esses aniversários, e nós ficamos muito felizes. E não deixem essa voz apagar, mas que cada dia mais, segundo os dons, talentos, tudo que Deus tem confiado aos irmãos, que os irmãos possam usá-los sempre para que vidas sejam resgatadas. Muito obrigado, querido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu queria convidar o pastor João Gomes. Vem cá, querido. Pega o microfone ali, pastor. Eu vou pedir o pastor para orar por esse pastor. Nesse momento da palavra, o pastor Gomes tem feito um serviço aqui de excelência. Eu tenho aprendido muito com esse servo de Deus o que é servir. Às vezes a gente acha que sabe o que é servir, né? Até que a gente acha um assim que é muito melhor do que a gente. A gente tem que colar com ele para aprender o que é servir. E antes de eu servir a igreja, ministrando essa palavra, pastor, ore por nós, ore pela nossa família. Nós carecemos muito, irmãos, de oração. A gente tem sido sempre alvo de tantas coisas, e eu louvo a Deus porque ainda hoje, pelo menos, corredores, irmãs ali pararam e falaram: pastor, nós temos orado pela sua vida. Que bênção é a gente ouvir isso. Como isso nos dá uma segurança. Pastor, levante esse clamor nesse momento, pela palavra e pela família pastoral. Eu queria me colocar de joelho aqui, só representando a minha família, a minha casa. Você faz isso? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Deus, diante de ti, ó Deus, nos prostramos agora. E eu quero, ó Deus, agradecer a ti, ó Pai, pela vida do teu servo, pastor Anderson Maciel, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos, Senhor. Deus, o teu servo agora, ele está na dependência do teu Espírito Santo, que a unção desça sobre ele, de maneira, Pai, que ele venha, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Deus, que cada coração aqui, Pai, seja uma terra fértil, para que a tua palavra possa penetrar e gerar mudança, gerar transformação. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de estar na tua casa nesta hora, como igreja, como povo, como geração eleita, para adorar o teu nome. Deus, ó Pai, como é bom perceber a presença do teu Espírito Santo entre nós. Deus, teu servo também, Pai, vai sair agora para um evento, para uma viagem, onde ele será, ó Deus, ministrado, e certamente o Senhor irá impactá-los com o poder da tua palavra. Deus, guarda o teu servo em todos os caminhos que ele andar. Senhor, que ele seja, Senhor, um farol, Senhor, onde ele estiver, refletindo o poder e Jesus Cristo na vida dele. Deus, muito obrigado, Deus, por esta igreja, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu queria nessa noite refletir com a amada igreja umas coisas que a gente tem ouvido. E quando alguns passam por provas ou tribulações, a gente sempre ouve assim, né? Mas pastor, a carne é fraca, mas o Espírito que te fortalece, esse é forte. E eu acho interessante o Filipenses 4,13, que é o poder todas as coisas naquele que te fortalece. Alguns acham que esse poder é para alcançar sonhos e projetos, mas não, esse poder é para suportar momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos de grande dificuldade. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 7, 19 e 20, depois vamos ler também o capítulo 8, verso de número 30, e o tema da reflexão é salvos para a glória de Deus. Romanos 7, 19 e 20 e Romanos 8, 30, diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero,
esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Me chama a atenção esse texto que fala de chamamento. Chamou, chamou, chamou. E o verbo aqui utilizado, ele está no passado, é pretérito. Glorificou, sendo que a glorificação é um evento futuro. E para isso, é preciso que a gente absorva, que nós entendamos algumas coisas nessa noite. Para tal, eu queria convidar os irmãos a refletir aquele tico e o teco que constantemente parece que acompanha a nossa vida. Às vezes eu vejo algumas figuras, né? Tipo uma coisa que está dando certo, aí o ouvido do outro vai lá e tenta fazer o mesmo. Vai lá e pratique esse ato. Parece que a nossa vida é uma constante guerra entre a gente saber o que precisa ser feito e a gente realizar a obra que precisa ser feita. Às vezes sabemos, mas a dificuldade é o que eu estou fazendo, o que eu estou me determinando a praticar. E o pior que aliado a todo esse componente é um fenômeno chamado comodismo. E a gente vai entender o porquê desse comodismo. Porque a Bíblia sempre vai nos desafiar a vivermos uma vida de busca incessante e busca constante. Mas a gente sossega, para e se dá por satisfeito em algumas áreas da nossa vida, porque nós já fomos escolhidos em Deus desde antes da fundação do mundo. O que é isso, pastor? É predestinação? Sim, fomos predestinados em Cristo. Não que Deus tenha separado uns para a salvação e outros para a perdição. Nós fomos predestinados em Cristo para a salvação. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam, sim ou não? E quando entendemos essa palavra, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato dele ter morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Que grande amor! E aliado a isso, pela manhã eu dizia: o que nos separará do amor de Deus? Não tem, irmão, não tem altura, profundidade, não tem principado, não tem morte, não tem vida, não tem coisa do presente, do porvir, não tem coisa nenhuma que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confiados nisso, nós vamos observar então que esse sangue de Cristo, a cruz já era conhecida antes da fundação do mundo. Lá em 1 Pedro 1,19 vem dizendo: o sangue do Cordeiro derramado antes das coisas existirem. Ou seja, Deus já tinha um plano, o plano perfeito. Deus já tinha a forma adequada. Deus já tinha o projeto. E tem gente que ainda nos dias de hoje acha que sua vida está à deriva, porque não consegue entender que a sua vida, Deus tem um plano, que esse plano está em execução, que basta você entrar numa sintonia perfeita com o Senhor, que você vai viver debaixo de um plano maior e melhor para a sua vida. A questão é como entender essa lógica dessa ação divina, de tudo isso que Deus está falando, que fomos predestinados em Cristo Jesus. Como entender o sacrifício da cruz? Como entender essa tão sonhada salvação? Porque quando compreendemos que em Cristo nós fomos salvos, resgatados da nossa vã maneira de viver, isso representa algo tremendo a cada um de nós. Isso nos traz aquela coisa assim, que cronologicamente nós precisamos observar. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos. Por isso que antes de Deus formar tudo, Ele já tinha falado: a plano é Jesus, é o sacrifício. Não importa o tempo, não importa o cronos, se o kairos está em sintonia, há um alinhamento. Mas quando a gente pensa nessa tão sonhada salvação, é difícil às vezes nós pensarmos escatologicamente até
temporalmente. Por quê? Nós aprendemos sempre que salvação é um ato instantâneo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Há alguns que pensam o contrário. Então o sacrifício de Jesus não teria sido suficiente, não teria sido perfeito. Porque se tem alguma coisa que ninguém pode fazer, é nada para se salvar. Porque tudo que podia ser feito, o sacrifício vicário, vitorioso, como uma oferta agradável ao Senhor, já foi feito. Amém, queridos? A obra de Cristo foi perfeita. E quando entendemos que essa obra é perfeita, o que precisamos fazer? Crer nele. E por intermédio disso, é pela graça que nós somos salvos. E está aí um fenômeno muito interessante nos dias de hoje, sabe por quê? Porque quando nós estamos vindo a Cristo, experimentamos essa graça, há uma declaração de salvação, e tudo aquilo que era castigo, tudo aquilo que era peso, tudo aquilo que era transtorno, todos os males que pesavam contra nós, num martelo, num ato forense divino, você é declarado justificado. Justificado. Justificação não são degraus que você vai alcançando, não, é um ato instantâneo. Ocorre uma única vez, de uma única forma. A justificação é completa, ela não é gradual. A justificação serve para satisfazer, sim, a justiça divina, quando Ele entrega o seu próprio Filho. E a Bíblia diz que aprove o Senhor se agradar do sacrifício do seu Filho. O sacrifício de Jesus foi perfeito aos olhos do Pai. Deus teve prazer, diz, até em moê-lo. Ele foi transpassado pelos nossos pecados. E pela morte de Cristo Jesus, nós somos declarados justificados. Irmãos, que peso sai! Todas as vezes quando eu vou ler esse negócio de justificação, sabe o que me vem à mente? Um presidiário. Aí, ele está andando com aquelas bolas, André, agarradas assim nos pés. E Josias, que dificuldade. Aí chega um rato, corta aquilo e fala assim: você está livre. Olha que coisa. Vocês já viram o Márcio indulto de Natal? Hein, Davi? Você pega aquele pessoal que está ali o ano inteiro, Adilson, não é fácil não. Aí vai dar aquele indulto de Natal, dia das Mães. Vocês já viram quando dá o indulto, aquela turma saindo dali, o rosto deles? Dá medo, irmãos, dá medo. Mas o que eu quero enfatizar é a expressão daqueles que por um instante estão declarados, tipo assim, justificado. Pode ir. Está liberado. Esse negócio de estar liberado, irmãos, que alegria. Os irmãos sabem que eu passei um regime assim, eu já passei por regime semiaberto, né, irmãos? Eu puxei alguns anos. Eu só ia embora final de semana quando não estava de serviço ou não estava punido. E está aí duas práticas difíceis para a vida militar. Mas chegava na sexta-feira, na hora de ir embora, irmãos, era uma alegria indizente. Aí todo mundo entrava em forma, perfiladinho, bonitinho. Aí ia ver, sabe, os botões da túnica, se estavam dourados. Tinha um resquíciozinho de caol. Você não vai ser liberado não, você vai ficar aqui pelo menos a sexta, até você limpar tudinho. Olhava o sapato, teu sapato, passava algodão aqui no rosto. Grudou, agarrou o pelo aqui, sua barba está mal feita. Você vai precisar ficar aqui sexta, sábado, domingo para se barbear melhor. Irmãos, que decepção. Que momento difícil. Era aquela expectativa de ir para casa, de ter um indulto. Era aquele momento de falar assim: está justificado, vai embora. E quando isso não sucedia, irmãos, que frustração. Mas esse negócio de indulto, esse negócio de justificação, o ser humano é terrível, porque é um ato maravilhoso. Aquele castigo, o peso, tudo que estava sobre nós foi depositado na cruz, sobre Cristo. E era para nós vivermos uma vida cheia de alegria, cheia de abundância. Ocorre que parece que isso gera em nós um descontrole.
porque a gente entra num comodismo, num marasmo, e a gente não se esforça mais para viver como dantes. Tem gente dizendo assim: pastor, outro dia teve um irmão que tinha um probleminha até com diabetes, tadinho, aí teve que tirar uma parte do corpo, depois teve que tirar outra. Eu fui visitá-lo, ele falou assim: pastor, está se cumprindo na minha vida aquele texto bíblico que diz assim: se tua mão escandaliza, corta, se é teu olho, tira, importa que eu estou indo para o céu. E tem gente dizendo assim: pastor, sabe o que eu acho interessante? O que eu quero é estar no céu, nem que eu veja a porta, se aquele último momento se fechando, eu vou me jogar, e eu quero entrar e olhar para trás e falar: deu certo, cheguei até aqui. Como se você, por algum esforço, pudesse se jogar e chegar lá. Isso é loucura, irmãos. É uma loucura pensar em entrar no céu por qualquer tipo de esforço, por qualquer tipo de ato. Mas o fenômeno da justificação, já fomos justificados, ou seja, nós ganhamos a liberdade, e a Bíblia fala: não use de liberdade para dar ocasião à carne. A carne. Não use de liberdade para viver uma vida profana, não use dessa liberalidade, da liberdade, ou seja, dessa falta de peso que o pecado trazia, agora não tem mais esse peso, para viver uma vida dissoluta. E é o que está acontecendo com muita gente, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros em amor. Gálatas 5, verso de número 13. O cristão é nova criatura, ou seja, o cristão precisa demonstrar fruto do Espírito. O cristão precisa viver uma vida que não tem mais esses atos da carne, mas é o Espírito que domina. A carne é fraca, nós estamos sujeitos aqui à paixão, à carne, esse negócio de sentimento, de desejo, mas o que precisa prevalecer na nossa vida é uma ação do Espírito Santo. E para você que não conseguiu perdoar é divino, deixa Deus trabalhar na tua vida. Para você que não consegue seguir em frente, meu irmão, larga as âncoras que estão firmando tua caminhada nessa noite. Quantas âncoras hoje, você está até terminando um projeto, terminando uma faculdade, terminando um sonho, terminando de adquirir algo, mas parece que tem coisas que te ancoram, que a tua caminhada é difícil, é pesada, você vai fazer as coisas não dão certo, e você não consegue entender então o que vai dentro do seu coração, até porque não foi para essa liberdade pecaminosa que o Senhor nos resgatou. A justificação não veio como uma justificativa para pecar. Paulo dizia isso. Irmãos, não é dessa forma, não é para viver desse jeito. Diremos, pois, vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque o povo estava pensando: quanto mais eu peco, mais graça. Ou seja, justificativa para pecar. Hoje a gente só atualizou o sistema, sabe como? A gente usa partes da Bíblia, né? Outro dia outro falou assim: pastor, eu fui começar um namoro, aí o rapaz assim, é bom. Sabe aquele moço assim, educado, trabalhador, simpático, tão esforçado, canta no coral, participa das atividades na igreja, mas não é crente não. Aliás, tem uns vídeos aí rolando no Instagram tal, de um pastor que fala assim: ó, vocês não são crentes não, gente. Vocês estão rindo, vocês já sabem, né? As perguntas mais estapafúrdias possíveis. Aí ele fala assim: ó,
vocês não são crentes, não. Que negócio é esse? Vocês estão falando um negócio dele? Isso não é coisa de crente, não, irmãos. Aí fala assim, mas pastor, o senhor não vê uma possibilidade de Deus agir, de Deus intervir, de ter uma manifestação poderosa do Senhor? Meus queridos, não ande colocando Deus à prova, não. Cuidado com isso. Às vezes a gente está, ignorando isso, e esse download que a gente está querendo fazer na Bíblia, a gente até fala assim, ó, pastor, eu orei por essa questão, e a Bíblia diz, se teu coração não te condena, fui lá e fiz. Mas a Bíblia também diz em Jeremias 17:9, perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Às vezes a justificativa para pecar, para dar um passo, para dar um salto para o pecado, estão usando a própria palavra de Deus como justificativa para cometer uma coisa que está desagradando a Deus. Ei, pare com isso. A justificação veio exatamente para você viver uma vida na presença do Senhor, tirando esses desejos pecaminosos, tirando o egoísmo do teu coração, até porque se tem uma coisa que ainda tem que morrer dentro de nós, esse negócio de desejo. E toda vez que você desejar algo que você não puder contar a ninguém, não faça. Toda vez que você desejar algo que o pai, a mãe, o marido, a esposa, você não puder compartilhar, corre. É igual exame de DNA, tem 99,9% de chance de dar errado. Corre disso. Porque o ser humano está toda hora assim, eu não tenho culpa, vem esse desejo dentro de mim, mas esse desejo é perverso. Isso não agrada ao Senhor, isso é pecaminoso. E aí a gente vai dando vazão naquela justificativa assim, eu não domino sobre isso, eu não domino sobre aquilo aí. Você já está justificado, já não há peso sobre você, o que tem que prevalecer é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ganhar nossa própria salvação, por isso não podemos manter a salvação, é Deus que mantém a nossa salvação, é Ele. E quando peca, cai feio, aí fica assim, Clember, eu acho que eu não sou salvo não. Não tem aquele momento assim, irmãos? Se Jesus viesse agora, se Jesus voltasse nesse momento, o que seria da minha vida, Rômulo? Eu estaria em que parte ali? Aqueles que estão dentro ou fora? E a gente vai se fazendo esses questionamentos como se a graça de Deus, o ato forense de Deus, o que Deus já fez por intermédio do seu Filho na cruz, pudesse ser removido e retirado das nossas vidas. A obra dele é perfeita, ele já declarou a cada um de nós justificado, 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 nenhuma condenação há. E quando entendemos isso, nós temos que viver uma vida em total liberdade no Espírito, para fazer aquilo que agrada ao Pai. Segundo momento, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, está sendo feito. Sabe por quê? Porque a santificação, ela ocorre nesse cronos e no kairos, de uma maneira processual, ou seja, há algo ocorrendo, a salvação já está consumada pelo sacrifício perfeito de Jesus, mas a santificação, ela é composta de degraus. Hoje eu estou no nível, amanhã eu vou para o outro, é igual um videogame, vá para a próxima fase. O problema é quando tem gente que emperra, aí entra no jogo, não tem habilidade com o teclado, quer jogar o teclado fora. É aquela história assim, não sabe brincar, sai da brincadeira. Não gostei não. Esse negócio de santificação exige muito. Deixa eu ficar nessa primeira fase aqui mesmo, né? E está há 30 anos, 40 anos dentro da igreja, na primeira fase, Renan. Toca ali, aquele joguinho, sabe como é aquele jogo? Que você olha, dá até agonia, que até uma criança de 3 anos de idade ganha dele.
A Bíblia fala até que esses não pode dar nenhum alimento mais sólido, tem que ser aquele leitinho, senão vai engasgar, vai dar problema. Ela fala assim, é necessário crescer, é necessário amadurecer, é necessário ser experimentado, porque se a justificação é um ato, a santificação é um processo que começa na regeneração e terminará na glorificação. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Se Cristo é o nosso substituto na justificação e o é, Ele também é o nosso modelo na santificação. E Ele fala, sede santo, porque eu... Que desafio de fé, irmãos, nós temos. Eu não sei se você faz isso de vez em quando eu tenho que botar a mão na minha cabeça e falar assim, Anderson, você está repreendido. Anderson, santifica o pensamento. Anderson, isso não é para você. É uma luta interior, porque nós somos salvos pelo mérito de Cristo, não pelos próprios méritos, mas devemos estar firmados na palavra, consagrados ao Senhor, e a cada dia subindo, sim, essa santificação, porque santificação não é o fim, mas ela é o meio, ela é o processo, ela é o caminho que vai consolidar a perfeita obra de Cristo, e a boa obra que Ele iniciou, Ele é fiel para completá-la. Quando entendemos isso, meus amados irmãos, nós não vamos viver deliberadamente no pecado. Aliás, o pecado não terá prazer para nós. Porque se tem uma coisa que Deus quer e promove no nosso meio, é a santificação. Nós temos que ser melhores. E alguns não entendem por que estão no segundo, no terceiro casamento, e acham que o problema sempre é o cônjuge. Se santifica para você ver se você não vai suportar. Suporta, irmão. Suporta. Ah, pastor, isso aqui está insuportável. Se santifica para você ver se você não vai aguentar um pouquinho mais. Ah, mas pastor, agora extrapolou tudo que eu posso imaginar e suportar. Que dor! E não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a provação, manda o escape para que possais suportar. Sabe o que é isso? Se santifique. É a santificação que vai gerar em nós, sim, algo maravilhoso, ao ponto da gente poder resistir no dia mau, mesmo no lugar desértico, mesmo no momento tão difícil que o povo de Israel sai do deserto, está lá caminhando com o Senhor, vivendo dias difíceis, sai para o deserto. E nesse momento eles começam a questionar, será que Deus pode me dar um banquete aqui? Vai comer bem no deserto? Coisa difícil. É ou não é verdade? Bom a gente ir para uma churrascaria. Bom a gente estar num lugar maravilhoso. Aliás, irmãos, cuidado com isso. Tem alguns lugares aí que você vai, paga bem, que a comida é assim, parece que está racionada. Às vezes você chega num lugar mais desértico, não tem tanta beleza, não tem o ar-condicionado, o calor é intenso, mas o tempero e a comida é abundante. Cuidado com essas coisas. O povo de Israel começa a falar, será que o Senhor vai poder fazer isso? Será que vai ter como? E esse grande abismo que está tendo na nossa vida é porque nós estamos fazendo escolhas erradas. Ao invés de nos santificarmos, tem uns que cada vez mais estão sendo atolados no pecado, e um abismo chama outro abismo, chama outro abismo, quando vê, está numa teia que mal consegue se mover. E tem gente que está me assistindo agora que está, sabe, naquelas entranhas já completamente dominado, é um pecado, outro pecado, e vem mais um, e vem mais outro, e vem problema, e problema não faz fila. Aliás, quando vem um, vem tudo ao mesmo tempo. A gente não tem oportunidade de dizer assim, cartão de crédito, não te chamei agora não, segura um pouquinho, aguenta que vai chegar a tua vez, fatura. Quem dera que a gente pudesse fazer isso, né, irmã Sânia? Aguenta aqui, segura aqui.
tua hora vai chegar. Deixa eu resolver agora esse outro problema. E com isso, irmãos, a gente não consegue aprender a lidar com dinheiro, a lidar com o próximo, a lidar com as coisas de Deus, a nos santificarmos para que sejamos um bom testemunho para o Senhor. Terceiro ponto, quanto à glorificação, nós seremos salvos. Como assim, pastor? A salvação não já ocorreu, não já sucedeu? Cronologicamente, não. É o último ato de um processo que antes de que tudo se formasse, já estava decretado pelo Senhor. Quando você começa a entender e a perceber isso, quando você começa a perceber que fala, já os glorificou no passado, um evento que será no futuro, ou seja, no tempo de Deus, isso já está tudo consolidado. Você não tem como mais perder, só há um perdedor nessa história, o inimigo das nossas almas. E quando a gente pensa dessa forma, de antemão também nós fomos predestinados, justificados, glorificados, muito embora a glorificação vá ser o ato final, e esse evento se dará na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos a cada dia do poder do pecado. A cada dia o Anderson é salvo do poder do pecado. A cada dia eu tenho que vencer uma batalha. A cada dia eu tenho que dizer não ao pecado, pelo temor, o compromisso com Cristo Jesus. E essa é a expectativa bendita de uma viva esperança, de uma certeza inabalável, que a santificação continuará sucedendo até que o meu Redentor volte e declare: você está glorificado. O corpo semelhante ao de Cristo Jesus, semelhante ao do nosso irmão mais velho, semelhante daquele que já pagou o preço e já passou por esse processo. Essa expectativa é maravilhosa, irmãos, e sabe para que Deus faz isso? E eu já quero concluir esse sermão falando disso. Por que será que há esses atos divinos, regeneração, salvação, justificação? Por que será que isso tudo já está decretado lá no pretérito? Porque Deus já tinha planejado tudo isso, para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida abundante nele. A questão é que tem muita gente falando: eu já estou salvo, e se eu sou salvo eu trato o outro como eu bem entendo, se eu sou salvo vão ter que me engolir, se eu sou salvo eu vou dizer tudo o que eu penso. Ei, isso não é evangelho, não é evangelho. Até que ponto a tua convicção de salvação está gerando em você uma vida infrutífera? Até que ponto você me ouve aqui agora, me ouvirá no momento oportuno, está dizendo assim: seja sincero com você mesmo, eu estou vivendo um comodismo na minha vida espiritual. Estou salvo. Estou salvo. Agora, para que Ele já regenerou? Para que Ele já justificou? Para que Ele já glorificou? Tem um motivo. Hoje você vive esse conflito nesse corpo terreno, o bem que eu quero e o mal que eu não quero. Mas haverá um grande dia que esse conflito cessará e que você só vai viver para a glória de Deus. Só tem um detalhe: você pode hoje escolher
por intermédio de tudo quanto aqui fora explicitado nesta noite, ou viver uma vida que vale a pena glorificando o nome do Senhor, não só se valendo desses recursos e apontando para um futuro, para uma escatologia de salvação, ou para o momento da volta de Cristo Jesus, e só pensando lá em cima nas coisas do céu. Mas é preciso, em toda a obra de Cristo, você trazer o céu até a sua vida, na terra como é no céu. É possível. É possível hoje você trazer o céu para a sua família. É possível hoje você trazer o céu na sua vida. É possível hoje você trazer o céu nos seus relacionamentos. É possível hoje você trazer o céu na igreja. É possível sim você falar na terra como é no céu. Sabe por quê? Lá no início, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele fala: multiplique, sede fecundos. Eu vou derramar minha glória em toda a face da terra. E só te lembrar, você foi criado com atributos divinos, para que onde você chegar, chegue também a glória do Senhor. Aonde você está é a luz, é o sal, chega também a glória do Senhor. E como chega essa glória? Lá no plano original, lá desde o Éden, o princípio divino era encher a terra da sua glória. Multiplique. E agora uma reafirmação desse plano, dizendo: vivam de glória em glória. É a glória do Senhor. Meus irmãos, se tem uma coisa em todos esses eventos que nós estamos aqui experimentando nessa noite, e nós não podemos desprezar, é que tudo isso serve para a glória de Deus. Na libertação do povo de Israel, Deus fala: eu vou tirar o povo, vou fazer isso tudo para que o meu nome seja glorificado. E se tem uma coisa, preste atenção nisso, se tem uma coisa que Deus não abre mão, é da sua glória. Ele diz: a minha glória eu não darei a outrem. Ele não abre mão da sua glória. E a glória na minha e na sua vida, e a glória onde Deus nos plantar, a glória no trabalho, a glória na faculdade, a glória na igreja. Esse ajuntamento tem um propósito: nós experimentarmos cada vez mais juntos a glória do Senhor. E isso só é possível quando você entende a ação, tudo que Deus está fazendo desde o resgate lá do povo de Israel. Há um propósito que Deus nunca renunciou e não vai renunciar 1 milímetro. É que toda essa obra redentora de Cristo sirva para que a glória do Senhor se manifeste. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não desiste de nós. Sabe por quê? Porque Ele não desiste da sua glória. E você tem essa parcela da glória de Deus. A glorificação precisa transbordar na PIB Vila da Penha. Como? Por intermédio da minha vida e da sua vida. Uma vida de glória em glória. Uma vida onde a gente atrai o céu e a presença de Deus. Uma vida que a gente não se conforma só com a salvação, mas o conformismo é com o caráter de Cristo. Eu tenho que ser melhor, eu vou melhorar. É de glória em glória, é de passo em passo, é a santificação até o último ato. A glorificação.
Nosso problema não está no conhecimento dessas coisas. A gente até sabe, mas às vezes naquela vontade intrínseca de refletirmos essa glória, de vivermos para o Senhor da glória, de alinharmos os pensamentos, as vontades e vivermos uma vida com tribulações, com perseguições, com dificuldades, mas cheia da glória do Senhor. A salvação de Cristo tem tudo a ver com a glória dele. Você quer sair daqui nessa noite glorificando a Deus com a sua vida? Você quer sair do marasmo espiritual? Uma vez salvo, salvos para sempre, mas com um único propósito: por intermédio da salvação que Ele ofereceu a mim, aonde o Senhor me plantar, vai manifestar a glória de Deus. Simples assim, para resumir esta palavra, talvez complexa teologicamente no início para alguns, mas que no final ela se torna tão clara, para que a gente entenda a demonstração de segurança, que não tem licença para pecar, e ao invés disso, a gente experimentar a verdadeira salvação, é permanecer nele não para o pecado, mas permanecer nele para que o mundo entenda que há um Deus nessa terra, pela glória que Ele vai derramar hoje na minha e na sua vida. Curve a sua cabeça. Quantos nos ouvem aqui nessa noite que ainda não entregaram suas vidas a Cristo Jesus, mas que desejam genuína e sinceramente fazê-lo, dizendo: pastor, estou me rendendo a Cristo, eu quero experimentar esse ato forense de Deus que é a justificação, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, regenerado nele, eu quero ver essa santificação, esse processo, até o último ato dele, que é a glorificação. Sobretudo, eu quero viver para glorificar o nome do meu Criador. Eu me rendo a Cristo. Alguém na galeria nessa noite está tomando essa decisão de uma entrega genuína, de uma rendição a Cristo Jesus? Eu só quero um ato seu para orar pela sua vida. Onde você está? Você está se rendendo a Cristo nessa noite? Você está falando: Cristo, eu quero nessa noite me entregar a Ti. Aonde você está? Levante uma de suas mãos, eu só quero orar com você, por você. Alguém lá na galeria dizendo: sou eu, pastor. Faz assim, só um sinal. Eu quero orar por você, eu estou me rendendo. Alguém aqui na minha direita, aqui embaixo, aqui na nave, dizendo: pastor, estou me rendendo a Cristo Jesus. Eu não tinha tomado essa decisão, mas entendi o sacrifício dele e quero nessa noite me entregar a ele. Onde você está? Erga a sua mão. Quero orar com você, por você. Alguém aqui na minha esquerda nessa noite, aqui na nave, dizendo: sou eu. Alguém no chat dizendo: eu quero me render a Cristo Jesus, eu quero me entregar a Ele. Alguém aqui na minha esquerda, onde você está? Erga a sua mão. Agora eu quero lançar um desafio de fé para toda a igreja. Para toda a igreja. Você já esfriou com o Senhor? As pessoas que estão ao seu redor estão vendo a glória de Deus? Ou o que elas estão vendo na sua vida? Se acomodou? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não que você vá perder isso, mas você também não pode perder o propósito para o qual você foi salvo. E tem muita gente que não está perdendo a salvação, mas está perdendo o propósito da salvação. O meu desafio de fé para você hoje é: não perca
único propósito da salvação. O Senhor te salvou, te regenerou, te justificou, está te santificando e vai glorificar. Sabe para quê? Para que a glória dele se manifeste na sua vida. Se você deu aquela esfriada, mas agora você está dizendo assim: Deus, me aquece, me encha da tua glória. Depois de ouvir essa palavra, eu não quero sair daqui como eu entrei, mas quero sair daqui cheio da glória do Senhor. Eu quero orar com você onde você está. Erga uma de suas mãos, faça um sinal para mim. Você que já tem uma experiência com Cristo Jesus. Isso, pode levantar a mão. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe. Muita gente lá atrás, aqui no centro, glória a Deus. Alguém lá na galeria também dizendo: pastor, eu quero, eu preciso, eu vou sair daqui cheio da glória do Senhor. Eu estava desanimado, eu tinha esfriado, mas eu percebo que há uma glória. Te vejo aqui na esquerda, glória a Deus. Há mais alguém dizendo: sou eu, pastor, eu quero, eu preciso, eu careço. Quantos no chat estão dizendo: eu preciso, pastor? Nós vamos orar nesse momento, e é o momento que também já estaremos preparando os nossos corações para a celebração da mesa do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento tão especial da sua igreja, que há uma luta entre o bem que queremos fazer e o mal que não queremos proceder. Enquanto estivermos nesse corpo, há uma luta intensa, mas sabemos que fomos selados e é teu Espírito que nos fortalece nas nossas fraquezas. Pedimos, ó Deus, nessa noite, por essa tão maravilhosa salvação, com o propósito de glorificar o nome do Senhor, que isso transcorra nas nossas vidas. Aqueles que corajosamente reconhecem que ainda estão distantes disso e que precisam cada vez mais manifestar a tua glória. Infla, Deus, na vida deles do teu Espírito cada vez mais, que eles saiam daqui nessa noite cheios da tua glória, para que onde o Senhor os enviar, que todos percebam que o Senhor é presente, pois tua glória será resplandecente. Pai, fortaleça a tua igreja, nos gere, Deus, não vidas de comodismo, mas vida de desafio, de a cada momento nos santificarmos e sermos melhores, para que a tua glória se manifeste em toda a nossa vida. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria nesse momento chamar todos os pastores. Nosso irmão está aí. Eu queria também que o Noanta viesse aqui à frente, está ali já levantando. Nós vamos compor a mesa do Senhor. E é o momento que eu quero também pedir à igreja. A Bíblia diz assim para a gente: examine-se o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice.